Olá, meu nome é Lucas e nesta apresentação vamos explorar mais sobre o transtorno de personalidade borderline, seus sintomas, possíveis causas e tratamentos. Também discutiremos a contransferência e como ela pode ser utilizada como uma ferramenta terapêutica eficaz para ajudar indivíduos que vivenciam esse transtorno. Vamos buscar compreender melhor os desafios enfrentados por esses pacientes, bem como as abordagens terapêuticas que podem oferecer suporte e alívio. Vamos lá? O transtorno de borderline é caracterizado por uma tendência de agir de forma imprevisível, onde os indivíduos apresentam mudanças repentinas de humor, comportamento impulsivo e tendências a acesso de raiva, especialmente quando se sentem contrariados ou censurados. Conforme a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva menciona em seu livro Mentes que Amam Demais, 2018, no universo borderline, os relacionamentos vivem no limite dos sentimentos. Esses indivíduos estão na interseção ou à margem de outros transtornos psiquiátricos, muitas vezes sendo confundido com outras condições mais comuns. Essa confusão pode dificultar o diagnóstico correto e coerente. Essas camuflagens tornam o diagnóstico do transtorno borderline extremamente complexo e desafiador. No processo terapêutico, a contransferência desempenha um papel importante, especialmente no tratamento de pacientes diagnosticados com borderline. Ela pode ser considerada uma ferramenta para que o terapeuta possa se colocar no mundo do paciente, servindo como um elo para a comunicação entre paciente e terapeuta, proporcionando insights valiosos. Dando continuidade, passo a palavra para Viviane. O objetivo deste trabalho é identificar as relações interpessoais no universo do transtorno de personalidade borderline, interpretar e compreender como essas relações acontecem, através do experimento de reações de contratransferências de psicoterapeutas, frente a uma sessão gravada de um paciente borderline, sendo este um estudo qualitativo. Passo a palavra para Ruth. A respeito do método, participaram 8 terapeutas com orientação psicanalítica, com níveis diversos de experiência clínica, de no mínimo 5 anos, que foram escolhidos por conveniência, sendo 7 mulheres e um homem. A respeito dos instrumentos, foi realizada uma entrevista semi-estruturada, baseada em um vídeo de uma sessão real de uma paciente com personalidade borderline. Essa entrevista seguiu tópicos exploratórios específicos, sendo eles as impressões iniciais, quais foram os sentimentos e reações despertadas, quais aspectos da sessão estão relacionados com esses sentimentos e a exploração das ideias associadas a estes sentimentos. A paciente da sessão, que foi gravada, era uma mulher adulta, diagnosticada com organização da personalidade borderline, pela sua terapeuta e pelo SWAP 200. A terapeuta era uma psicóloga com formação em psicoterapia psicanalítica, com 3 anos de experiência. A sessão escolhida foi uma sessão do 5º mês do tratamento, no qual a paciente narra para a terapeuta diversos aspectos de sua história de vida, exibindo afeto intenso e também contraditório. A respeito dos terapeutas convidados, eles foram convidados para participar via e-mail. Após o aceite e a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, eles participaram de um encontro individual com a entrevistadora. A terapeuta e a paciente que participaram do vídeo haviam autorizado a gravação das sessões e o seu uso em pesquisa. A respeito do procedimento, os dados foram analisados e transcritos por um grupo de 5 juízes e uma auditora, usando o método de pesquisa qualitativa consensual, que se baseia num consenso entre múltiplos juízes. E a partir daí temos o resultado. Eu passo a palavra agora para minha colega Tatiana, que falará a respeito. Os resultados foram organizados em 3 domínios: facetas da contratransferência, características da paciente que mobilizam afetos e manejo terapêutico. Cada domínio foi subdividido em categorias e 2 categorias em subcategorias, juntamente com a frequência da ocorrência: geral, variante, típica e rara. Geral ocorre pelo menos 7 entrevistas, típica entre 4 e 6 entrevistas,
variante entre 2 e 3 entrevistas e rara em uma entrevista. No domínio 1, facetas da contratransferência, identificou a reação dos terapeutas perante a sessão assistida. Observamos uma mescla de sentimentos tanto positivos quanto negativos, como, por exemplo, no relato da terapeuta 6. Abre aspas. Eu fiquei com muita pena dela. Fecha aspas. Ou da terapeuta 2. Abre aspas. Desejo de ajudar a paciente a transformar aquilo que ela estava dizendo no dia a dia dela. Fecha aspas. No domínio 2, características da paciente que mobilizam afetos, observa-se uma contratransferência positiva, suscitando sentimentos de compaixão, empatia em virtude do desamparo, da fragilidade, da vulnerabilidade e demais traumas expostos pelo relato da história da paciente, como no relato do terapeuta 4. Abre aspas. Acho que as questões sociais de exploração, de trabalho, as questões de ter vindo de uma origem humilde, o que essa menina passa, imagino. Fecha aspas. Ou do terapeuta 3. Abre aspas. A questão do trauma que ela traz assim fica um não nomeado. Paciente difícil, de difícil acesso. Fecha aspas. O domínio 3, manejo terapêutico, traz a percepção dos terapeutas sobre o tratamento e confirma-se a dificuldade e complexidade no tratamento de pessoas com transtornos de personalidade borderline, como o relato do terapeuta 7, abre aspas, e dá uma vontade de seguir entendendo, porque corta muito rápido, a terapeuta é muito rápida, fecha aspas. Ou do terapeuta 2, abre aspas, parece que tu estás mais envolvido ou mais misturado com o paciente, e daí tu pode fazer uma intervenção absolutamente sintônica com o que tu estás sentindo. Isso com relação à contratransferência, fecha aspas. Para concluir o nosso trabalho, com a palavra Marcela. Chegando às considerações finais, a partir desse estudo, foi possível identificar sentimentos divergentes, positivos e negativos, durante a aplicação da contratransferência no tratamento de pacientes com borderline. Diante disso, foi possível perceber que o transtorno de personalidade borderline afeta não só o indivíduo, mas a todos que fazem parte de suas relações. E dentro do setting terapêutico não foi diferente. Foi possível observar que os terapeutas, aos quais assistiram às gravações, a paciente, sentiram um misto de reações positivas e negativas diante daquele cenário de instabilidade emocional que vivia a paciente. Portanto, é importante que o psicólogo adeque uma melhor abordagem para as necessidades de cada paciente. E a aplicação da contratransferência é uma ferramenta fundamental, como um vínculo criado entre o psicoterapeuta e o paciente, no sentido de melhor compreendê-lo.